É necessário sempre conferir o corte antes de entregar para cliente? Será, gente? Será que é importante eu conferir aquele corte? Vamos lá, eu fui lá, fiz todo o corte do cabelo, executei todo aquele corte maravilhoso, lindo, maravilhoso. E aí, como que eu faço para conferir? É o ideal conferir aquele antes de entregar o cabelo? É óbvio, você tem que fazer toda uma conferência. Depois que você executou o corte, por exemplo, um corte em camada, com certeza é um dos cortes que a gente mais faz dentro do salão, é o corte em camadas, né? Você vai lá, faz toda a construção da base, fez toda a sua base, aí depois você vai lá, faz as camadas. Depois que você fez as camadas, você vai lá, dá textura para aquele cabelo, dá movimento, né? Você vai lá, texturiza a franja, faz aquela franja mega texturizada, né? Dá uma desfiada na franja, repica. E aí depois que você executou o corte, é extremamente importante você fazer, com certeza, uma análise, né, para ver se não ficou nenhuma pontinha a mais. É importante você pegar, separar o cabelo por seção e aí você elevar toda aquela seção de encontro, né, ao ângulo que você cortou aquele cabelo. Então é importantíssimo, extremamente importante, fazer um acabamento após finalizar o seu corte de cabelo. Todo corte, né, todo corte a gente faz diagnóstico, execução, finalização e acabamento. E uma das partes extremamente importantes do nosso acabamento é fazer uma análise para ver se não ficou nenhuma pontinha. Como que eu faço isso? Você vai lá, alinha todo o seu corte, puxa a base, né? Eleva ali, alinha toda a sua base para ver se não ficou nenhuma pontinha naquela base. E aí depois você divide por seção o cabelo, divide o topo, divide as laterais, divide a nuca. E aí você vai puxar toda aquela seção, você vai juntar toda aquela seção e vai direcionar no ângulo que você executou para cortar. Por exemplo, eu elevei aquele corte em um ângulo de 90 graus. Aí depois lá no final, no acabamento, você vai elevar toda aquela lateral, digamos assim, no ângulo de 90 graus e você vai conferir para ver se não ficou nenhuma pontinha. Vou pegar a lateral esquerda, vou elevar 90 graus e vou conferir para ver se não ficou nenhuma pontinha. Vou pegar a franja, vou elevar no ângulo que eu cortei e vou ver se não ficou nenhuma pontinha. Porque uma coisa que a cliente, ela chega em casa e ela vai pedir para alguém olhar. Então não adianta se fazer, achar que a cliente não vai ver. Ela nem vai ver que ficou uma pontinha. Ela nem vai ver que ficou uma mechinha manchada. Ela nem vai ver. Gente, a cliente chega em casa, pro marido, pra filha, pra neta, ela vai pedir pra alguém olhar aquele cabelo pra ver. E aí, óbvio, quando você entrega um cabelo com defeito, obviamente que a cliente ela não vai voltar no seu salão. Então, para fidelizar cliente, eu sempre falo aqui, você tem que entregar um bom atendimento, né? Você tem que ter um bom método de diagnóstico, um bom método, mas você tem que entregar uma boa finalização, um bom acabamento. Da mesma forma que eu vejo, às vezes, eu vejo cabeleireiro que faz um corte extremamente técnico e não sabe fazer uma boa escova, não sabe fazer um bom acabamento. Paz para o seu trabalho é você fazer um bom acabamento. Você não vai conseguir fidelizar a cliente. Por quê? Porque o acabamento, gente, é o que você entrega para cliente. É quando você vira a cadeira para o espelho e a cliente tem aquele sentimento pelo seu trabalho. Inclusive, uma frase que a gente fala muito, né? E eu ouço desde pequeno, né? A primeira impressão é que fica. Você já ouviu essa frase, colega? Primeira impressão. Então, assim, imagina a cliente, ela vai a primeira vez no seu salão. Aí você vai lá, faz umas mechas no cabelo dela. E vai lá simplesmente dar uma escovadinha, sabe, no cabelo dela. O que a cliente vai pensar? É um cabeleireiro mais ou menos. É um cabeleireiro que entrega o que todo mundo entrega. Então, para o cabeleireiro que quer fidelizar a cliente, que quer fazer a cliente ficar fã do trabalho, ele precisa entregar mais do que os outros entregam na rua. Se o cabeleireiro lá na rua, ele vai lá e ele faz umas mechas, e ele entrega o modo simples, que é o que a maioria faz, você precisa ir além. Você precisa sempre estar um passo na frente do cabeleireiro comum. O cabeleireiro quer se tornar especialista, o cabeleireiro quer se tornar cabeleireiro, tá sempre um passo na frente. Só que para isso, que nem eu falo, para isso tem que estudar, para isso tem que estudar muito, né? Não adianta ficar parado no tempo. Não acha que você vai conquistar uma clientela gigante, não acha que você vai fazer um trabalho bacana, você vai entregar uma experiência para o salão, fazendo o que todo mundo faz. Porque as clientes hoje, eu sempre falo aqui, as clientes hoje, elas não aceitam mais o cabeleireiro mais ou menos, né? Não existe mais da cliente entrar no seu salão porque o seu salão tem uma placa ali. Não existe. Isso era lá nos anos 90. Quando não tinha internet. Hoje, a primeira coisa que a cliente faz é ir para o Instagram para ver o seu trabalho, para ver a apresentação do seu trabalho. E depois, o segundo passo, ela vai para ver se não tem reclamação de você. Ela vai ver para ver reputação. É que nem quando uma mulher, por exemplo, vai fazer uma cirurgia plástica. Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai ver
os resultados do médico. Depois, ela vai ver se o médico não tem nenhum processo, ela vai ver se o médico não tem ninguém falando mal, ela vai ver se não tem ninguém deformado. A mesma coisa é o nosso trabalho. Então, por isso que você tem um bom acabamento. E analisar o seu trabalho após finalizar, você tem que ser extremamente crítico, tem que ficar perfeito, cabeleireiro.